Olá, seja bem-vindo, você ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma, edição de hoje especial de inverno. Não aqui nas Olimpíadas, estamos vivendo a 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, dessa vez na Itália. Até o dia 22 de fevereiro, mais de 3.500 atletas estão em disputa em 16 modalidades. E o Brasil, com um time recorde, são 14 atletas. Além da beleza, dos feitos inéditos, vamos falar sobre os desafios de quem pratica o esporte, seja no gelo ou na neve, e os motivos que afastam e aproximam o nosso país tropical das medalhas. Camila Ricci, que delícia falar de Olimpíadas! Ai, não preciso nem dizer que é um prazer, é emocionante, a gente fica com é, a flor da pele, né? Com tantas histórias. Hoje a gente tem coberturas maravilhosas, a gente tem acesso a informações, a gente acompanha esses atletas durante o ano inteiro, a gente sabe de coisa que acho que a gente nem queria saber, às vezes, direito, né? Mas é muito bom, é muito emocionante. E mesmo que a gente não tenha o que comparar, né, Brasil, o nível do Brasil com os Jogos Olímpicos de verão, os Jogos Olímpicos que são os mais tradicionais para a gente, mas eu acho que tem muita coisa boa, tem muito atleta, né? O Brasil está aparecendo. E as pessoas falam muito, né, Isabela? Mas nunca vai ser. Mas não é problema de nunca vai ser. A gente está querendo ver o mundo competir, a gente está querendo ver os atletas do mundo inteiro, né? As histórias dessas pessoas, dos países. Eu acho que é sempre uma maneira da gente se conectar culturalmente, com todo mundo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente aprender um pouquinho, curtir, chorar um pouco e aproveitar, porque demora para chegar, né? Passa rápido, mas demora. Para falar desse show de esporte com a gente, recebemos o Marcelo Apovian, o Lelo, atleta das Olimpíadas de Inverno de 98 e de 92, representante do Brasil no esqui. Lelo, seja bem-vindo ao Band News Informa. Obrigado pelo convite. Adoro falar para vocês. É um prazer estar aqui hoje. Lelo, vamos começar para o nosso ouvinte que decidiu acompanhar agora, ouviu o Band News Informa e vai querer acompanhar a partir de agora o que está rolando nas Olimpíadas. Num balanço geral, qual que é o diferencial dessa 25ª edição? O que que a gente tem de mais significativo dos Jogos na Itália? Falando globalmente, acho que fazia 20 anos que a Europa não recebia uma Olimpíada de Inverno. As Olimpíadas foram para a Ásia, principalmente. E falo isso porque a Europa é o berço da neve, de fato, do esqui, principalmente, dos esquis nórdicos, cross-country. Então, existe uma atmosfera, um clima diferente, porque lá é onde tudo aconteceu, lá onde tudo surgiu. Então, existe uma emoção muito grande, né, do europeu, do envolvimento do europeu de forma geral com o evento. E fora que o italiano é sangue quente, né, a torcida vibrando. Eu adoro a Ásia, já fui algumas vezes para lá, mas em termos de neve, a Europa é mais caliente, é mais animada, né? Tudo mais, apesar de estar muito frio, é tudo mais quente lá. Então está sendo muito legal acompanhar. Eu achei a abertura incrível, uma abertura. Não vou falar que foi simples, porque ela foi muito chique, na minha opinião. Foi uma abertura muito chique. Os italianos mandaram muito bem, um bom gosto, assim, usaram tudo que eles tinham de moda, gastronomia, música. Então eu gostei muito. E acho que tem sido uma Olimpíada impressionante em termos de realmente de organização, os locais que eles escolheram, Bórmio para o esqui alpino masculino, Cortina para o esqui feminino. Eles conseguiram espalhar, e isso faz com que as cidades, o país todo fique muito mais envolvido, né? E sem falar que facilita, porque como você está no norte da Itália, é muito mais fácil para os suíços atravessarem a fronteira, para os franceses atravessarem a fronteira, é fácil de chegar, porque você vai de carro, pode ir de trem, de carro, de avião. Então, enfim, eu sinto um envolvimento muito grande dos europeus com o evento. Falando de Brasil, a maior delegação de todas da história, mas muito mais do que tamanho, a gente tem qualidade, né? Então, a gente vai ter amanhã, a gente vai ter o Lucas sábado competindo no slalom gigante, que não é a principal prova dele, mas já no slalom gigante ele tem chance de ganhar medalha. E na segunda-feira a gente vai ter o Lucas competindo no slalom especial, que essa sim é, ele é a melhor prova que ele vem competindo.
E então a gente tem chance real nessa Olimpíada de trazer uma medalha. Então esses 14 atletas são de níveis superiores a todas as outras Olimpíadas que o Brasil representou. As meninas do cross country já entregaram melhor resultado, os meninos do half pipe ontem já entregaram melhores resultados. E, e era inimaginável há 30 anos atrás, o Brasil sonhar com uma medalha. E agora a gente não está sonhando, agora de fato é realidade. Eu falaria que se o Lucas não ficar entre os três no slalom, a gente tem uma zebra. Ô, Lelo, e as meninas, você tocou nas meninas aí do cross country, que é a Bruna e a, meu Deus, a Duda, né? Eduarda, né? Isso. E porque a gente sabe que o Lucas treina fora, né? E ele vive fora há muitos anos. Essas meninas do cross country, eu não sei exatamente a história delas, mas elas moram aqui ou elas moram fora? O Edson Bindilati também, já até entrevistei, a gente já entrevistou ele aqui no Band News Informa, a gente sabe da relação já de muitos anos dele também nesses jogos, mas essas meninas moram fora? Eu acho que existe uma diferença em morar fora e ter nascido num país com neve, tá? Uhum, É, o Manek Silva também, que é o brasileiro do cross country, que também entregou o melhor resultado do Brasil. Existe as pessoas que moram fora, então basicamente todos esses atletas, eles moram fora durante a temporada, tá? Porque a temporada, ela mais ou menos dura 6 meses. Por quê? Porque você tem Europa com neve, Europa e Estados Unidos ali por volta de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e aí você vem para América do Sul e faz ali julho, agosto, tá? Então mais ou menos a temporada dura aí de 6 a 7 meses. uhum, Posso falar que praticamente 100% dos atletas ficam entre 5 e 7 meses treinando fora, porque o Brasil não tem neve. Outra uhum, coisa é ter nascido fora, que é o caso do Lucas. É, o Lucas tem pai norueguês, mãe brasileira. Os pais se separaram muito cedo, a mãe é de Campinas. E o Lucas ficou morando na Europa. Então ele nasceu no berço do esqui. A Noruega é o país que mais ganha medalha em Olimpíadas de Inverno, historicamente falando, né? Os meninos do snowboard também, eles também vêm de famílias europeias, moram, né, fora, nasceram e moram fora. O Patty Burger, se eu não me engano, pela Suíça. E aí você tem, né, que eu não conheço tanto, mas você tem o pessoal do bobsled, você tem que aí são pessoas que nasceram no Brasil, mas que uhum. fazem a temporada fora. Que Isso foi o que muda. você viveu. Conta aqui para os nossos ouvintes, né, Isa? Isso, claro. Exato. Eu sou exatamente essa história que eu estou contando. Eu nasci no Brasil, pais e mães brasileiros. Eu aprendi a esquiar tarde, eu aprendi a esquiar com 12 anos. A primeira vez que eu esquiei foi com 12 anos, o que é muito tarde, mas eu adorei, realmente foi assim um negócio. Nós todos, eu e a minha irmã, a gente adorou. E virou programa familiar, né? A gente ia uma vez por ano, uma semaninha, depois virou 2 semanas por ano. Numa dessas semanas eu estava no tava rolando o Campeonato Brasileiro. Por uma sorte eu estava lá e um amigo meu que me convidou, tá rolando o Campeonato Brasileiro, eu me inscrevi na categoria amadora e eu acabei ficando em terceiro lugar no amador. E aí ainda não era nem confederação, era uma associação. Eles ali me abraçaram, um senhor, o Domingos Job, que nem já falecido, mas ele foi um segundo avô para mim. E ele me abraçou e ele começou a me levar para a Europa. E aí sim, né? Foram 2 Olimpíadas, 4 Mundiais. Eu nem sabia, me falaram isso ontem. Eu acabei na Olimpíada de 98. Eu fui o melhor atleta, eu fui o único atleta com índice olímpico de todas as modalidades, de tanto de esqui quanto de gelo. Eu fui o único atleta com índice em 98. E até me falaram isso ontem, eu não sei se essa informação é verídica, eu precisaria confirmar, mas até hoje o resultado no esqui alpino o melhor é o meu. Que agora provavelmente, se não acontecer nenhuma tragédia, o Lucas vai bater e tomara que ele bata, né? Então acho que eu fui o gatilho inicial para o que está acontecendo agora. Eu lembro que em 98 era um negócio inimaginável a gente falar em medalhas, né?
E agora a gente fala que o Lucas, se não trouxer uma medalha, é uma zebra no slalom. Então, como mudou de 98 a quase 30 anos para cá, como o negócio, né? A Camila falou bem, a gente é um país que não, a gente é um país que não tem neve, a gente é um país que não tem o dinheiro que os Estados Unidos e os europeus têm, mas com um trabalho muito sério, um planejamento de longo prazo, a gente fala hoje do Brasil, um país sem neve, ganhando medalha. Só para concluir meu raciocínio, a gente pega o Marrocos, que tem neve. Marrocos nunca ganhou medalha. A gente pega a Argentina, que tem neve, e tem várias estações que não estão nem sonhando em trazer medalha. Você pega o Chile, que tem neve, não tem nenhuma perspectiva de trazer medalha. E assim por diante, em várias outras nações que têm neve e que não sonham com medalha como a gente está sonhando. Ah, Eu queria perguntar que prova que você fazia, que você fez, que você competiu, só para os nossos ouvintes entender. Tá bom, ótima pergunta. Vou ser um pouco mais profundo aqui, dar mais detalhes. O esqui alpino é aquele esqui que desce a montanha, tá? Você tem o esqui nórdico, que são todos os esquis que não descem a montanha. Então, por exemplo, o cross country, aquele que você fica mais no plano, assim, com bastão, parece uma maratona. Depois você tem o esqui de rampa, o esqui jumping, que é aquele que você vai na rampa, aquela rampa enorme, e você sai saltando mais de 100 metros, né? Isso tudo é esqui nórdico. O esqui alpino é o que desce a montanha. Dentro do esqui alpino, você tem quatro modalidades: o slalom, o gigante, o super gigante e o downhill. Qual é a diferença dos dois extremos, do slalom para o downhill? O slalom você tem menos velocidade e as bandeirinhas é o trajeto que você tem que fazer, né? As bandeiras determinam aonde você tem que fazer a curva. Essas bandeirinhas elas são mais próximas umas das outras, tá? Então você pega ali uns 40 por hora, 50. O downhill, as bandeirinhas são muito espaçadas. Então você chega a pegar 150 por hora. Você fala, pô, Lela, então o slalom é muito mais fácil que o downhill. Não, porque comparando, eu falo que o slalom é como um kart, tudo passa muito rápido, tem que se mexer, as pernas se movem muito rápidas, e o downhill é uma Fórmula 1. O que que eu fazia? Eu fazia as quatro. Só que eu era melhor em provas de velocidade. Então, nas Olimpíadas de 98, eu me classifiquei para correr o super gigante. O super gigante você chega a pegar até 120 por hora. Então eu Entendi. fiz, em Nagano 98 eu corri pelo super gigante. e Lelo, Adrena pura, Camila. nossa, e a diferença para treinamento dessas categorias, né? Você era um atleta que corria, que competia em categorias diferentes. Tem ali um treinamento diferente para quem tá fazendo uma categoria ou outra? Como que você virava essa chave na cabeça de uma prova para outra? São treinamentos totalmente diferentes, e aí vou fazer uma analogia como atletismo, tá? Então, quem corre prova de 10 mil metros em pista, pode correr meia maratona e maratona. Mas são treinos diferentes, né? Então, treinos de velocidade, você vai treinar velocidade, treinos técnicos, você vai treinar treinos técnicos. Mais difícil de fazer treino de velocidade, porque as pistas são muito mais compridas. Para você fazer um treino de downhill, você tem que fechar a pista inteira, por questões de segurança, né? Você não pode ter turista esquiando nessa pista. Os atletas vêm Uhum, muito rápido. Então é mais uhum. difícil de treinar a prova de velocidade porque demanda mais espaço. A estação de esqui precisa pegar uma pista inteira e fechar para os atletas. O slalom, você pega um pedaço da pista, fecha para os atletas. Uhum. Ô, Lelo, você hoje existe algum atleta que compita em diferentes categorias como você fez? Globalmente falando, o negócio, e Porque na minha época já normalmente era, no esporte vai ficando, né? A gente vê o Usain Bolt que faz os 400, 800, 200, mas como é que é hoje isso no esqui? a pergunta é ótima, porque de fato, antigamente, a gente lá atrás, antes da minha geração, ali anos 70, anos 80, a gente falava que existia o homem completo, o homem e a mulher, né? Que corria as quatro modalidades bem. E depois começou a acontecer. E aí é o que vocês estão falando, né? Quem treina para 10 mil de atletismo na pista é diferente correr uma maratona. E aí começou a surgir os especialistas. Então começou a surgir os especialistas de provas técnicas e os especialistas de prova de velocidade. E começou a perceber que era melhor ganhar mais provas, ou em velocidade ou na prova técnica, que você somava mais pontos e ganhava a Copa do Mundo, o overall, o geral, mesmo não correndo as quatro corridas. E aí começou a se perceber que então é melhor ficar especialista em um tipo, porque, por exemplo,
Camila, você é melhor em provas técnicas, então vamos fazer só prova técnica para você ganhar a maior quantidade de provas que você puder, você vai somar mais pontos, você vai ganhar a Copa do Mundo e aí, por consequência, você vai ter mais resultado financeiro, etc. Uhum. Então, falando hoje, como é que tá? Hoje não, já faz mais ou menos, desde a minha época já era assim. Os especialistas em provas técnicas, que são as provas mais lentas, e os de velocidade, que são as provas de downhill e supergigante, né? Uhum. É, o Lucas, ele é especialista em provas técnicas. O Lucas só vai correr nas Olimpíadas o slalom e o gigante. E Uhum. ele também, na Copa do Mundo, só tem corrido as provas técnicas. Ele até tentou ameaçar correr o supergigante, mas eu entendi que ele não foi bem e que o investimento de tempo seria muito grande, então é melhor focar na especialização dele e ir bem naquilo que ele sabe fazer bem e não perder o foco. Lelo, a gente citou no começo, né, esse recorde do Brasil com 14 atletas, mas principalmente o que você trouxe da qualidade desses atletas, do Lucas como uma grande possibilidade. Como que está a nossa formação de atletas aqui no Brasil? Há um tempo a gente tinha alguns atletas das Olimpíadas de Verão migrando nas Olimpíadas de Inverno para algumas modalidades. Isso acontece? A nossa formação está sendo eficiente? Isso acontece em determinadas disciplinas, tá? Então, por exemplo, no cross country, existe a possibilidade de você treinar cross country no Brasil, mesmo num país sem neve. Por quê? Porque você tem o roller ski, que são os esquis de rodinha que você pode comprar e mandar trazer dos Estados Unidos, da Europa, enfim, ou, né, você compra lá se for viajar. E é muito parecido. A mecânica do corpo, o desgaste físico, cardiovascular é idêntico. Então você tem uma adaptabilidade. Existe até um projeto social enorme, enorme É, não, bem montado na USP, do lado da sim, comunidade da USP, ali na San Remo, chamado sim. Esquina Rua, É. criado por Leandro Ribella. O Leandro Ribella é o pai dessa iniciativa. E nas últimas Olimpíadas, a de Beijing, o atleta que correu no cross country ele saiu do projeto Esqui na Rua. Ele Uhum. ainda mora dentro da comunidade. Você sabe, Lelo, que eu tenho o brechó esportivo, que eu faço todos os anos, e no final do ano, e a gente é para apoiar projetos sociais. E tem os meninos desse projeto, e tem o Gideon, que é o treinador, e ele vai com as meninas ali todo ano, uns meninos, uns atletas, assim, os caras têm um coração, uma força, um corpo. Eu olho e eles vão todo ano lá. Eu falo, a hora que eles entram, eu já falo, vocês são do ski roller, não é possível. Vocês são tudo atleta do Gideone. Eles falam, somos. Eu falo, meu, e umas menininhas de 10 anos de idade, já assim, é tudo fortinha, tudo. Eu falo, meu, é muito legal, é muito bacana esse projeto. E também, exato. E você também pode, por exemplo, que a Confederação Brasileira de Esportes de Neve tentou, você tem atletas da ginástica olímpica que Uhum. podem se adaptar aos saltos ornamentais na neve, aquela rampa de saltos ornamentais, né? Que você vem numa rampinha menor, né? E faz uma acrobacia e pousa. Isso também é possível fazer no verão, porque Ah, você entendi. Mas eu vou faz. dizer uma coisa, isso aí para mim é tudo IA que eu tô vendo, viu, né, nos Jogos Olímpicos, porque esse povo, gente do céu, o que que é isso? Né? Essas manobras que eles fazem, parece que cada dia, cada ano, cada Olimpíada é uma surpresa nova, não parece que é tudo IA? Eu falo, é tudo inteligência artificial, estão me enganando, gente. É É uma IH, loucura. inteligência humana ali, bizarro, realmente uma coisa fora de série, né? Parece que a gente tá vendo uma projeção, mas eles conseguem Né? fazer aquilo como se fosse uma respiração, né, Lelo? Uma coisa natural. Eu sou suspeito porque eu vim das Olimpíadas de Inverno, mas eu acho as imagens das Olimpíadas de Inverno são muito plásticas, são muito lindas de ver. Muito. Quando você vê aquela câmera lenta, assim, em slow, assim, eu acho lindo, 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 lindo. É, É. E eles parecem tudo bonequinho, né? Porque eles são todos meio fechados, de roupa, as roupas, então tudo, ou Ó, roupa muito colada, é lindo, né? Então, assim, maravilhoso. exato, esteticamente é muito bonito. E Camila, você exato. tocou num ponto importante, né? Falou do seu brechó, também dessa ação social. É importante a gente olhar para as Olimpíadas de Inverno aqui no Brasil dessa forma também. O esporte na neve acaba sendo muitas vezes um padrão de elitismo. Quem que consegue nas férias aproveitar e ir para um local com neve, né? Esquiar ou ter essa experiência. Por isso esses projetos que a gente tem aqui no Brasil, como esse,
que a gente citou agora são tão importantes para a gente desenvolver atletas de outras condições socioeconômicas e que também podem ser grandes atletas e que não teriam sequer essa oportunidade, né? E eu acho que tem uma coisa que até o Lelo pode falar um pouco mais para a gente, Isa, mas como ele falou, a própria ginástica olímpica proporciona isso tudo, esse passo, né, esse degrau, o atletismo demais, né? Então a gente vê, hoje a gente tem muito acesso às redes sociais, o pessoal ali dos trenós, né, dos vários tipos ali, você entende o quanto o atletismo é necessário para esse tipo de coisa, mas assim, eu não sei hoje como é que está de estrutura, de confederação, de organização, para ajudar a projetar isso tudo, né? Então, eu acho sempre que é um trampolim, é sempre uma possibilidade, e a gente descobre talentos absurdos, né? Mas se a gente tem esses projetos sociais, se a gente tem não só os projetos sociais, mas estruturas de confederações, federação, né? Que possibilite isso, às vezes é porta de entrada para alguém que teve uma experiência em algum momento e que fala, poxa, eu quero tentar seguir isso, porque é um mundo, né? Então, é uma possibilidade de vida mesmo, né? De opção, às vezes tem um talento, você vê, se o Lelo não tivesse ido, ele jamais saberia, né? Que ele tinha essa possibilidade. Eu acho, de fato, o esqui, o tênis, o hipismo são esportes mais difíceis, porque para transportar o cavalo, você precisa comprar o cavalo, você precisa transportar o cavalo. O tênis, o circuito praticamente é todo fora, tem pouca coisa no Brasil. O esqui a gente não tem neve, tem que viajar. Mas de fato as barreiras estão caindo, porque você consegue fazer um esqui, né, um esqui no asfalto, como o esqui na rua faz dentro da comunidade e tirando gente da comunidade para conhecer o mundo, aprendendo a falar idiomas. A galera lá, a molecada lá fala espanhol, tá aprendendo a falar inglês. É, tem gente do projeto Esqui na Rua que se formou em educação física, trabalha no mercado de educação física. Enfim, então as oportunidades estão aí, sabe? Agora não é fácil a jornada, independente se você nasceu na Noruega, como é o caso do Lucas, se você nasceu no Brasil, numa família de classe média, ou se você nasceu numa comunidade, as oportunidades estão aí. A gente, né, de novo, na Olimpíada passada, em Pequim, um atleta do cross country veio da comunidade de San Remo, do lado da USP. É, Enfim, então é o que a Camila falou, as mídias sociais estão aí, as oportunidades estão aí, agora o caminho, a jornada é longa, a jornada é difícil, independente da onde, qual é a sua origem, a jornada é sempre muito longa, muito difícil, requer muita disciplina, muito esforço, muita paciência, e te falo que, mais do que isso, muitos ossos quebrados. Todos esses atletas têm no mínimo uma ou duas fraturas. No Sim, mínimo. sim. Eu estava vendo a lista, né? Eu estou fazendo a transmissão aqui. Estou muito envolvido, eu estou estudando bastante. Todos os atletas, homens e mulheres que eu analiso, todos eles têm no mínimo uma ou duas questões de fratura ou rompimento de alguma coisa. Todos. Sim, porque é um limite de tudo, né? Então, nunca é fácil. A gente teve a possibilidade, agora falando da própria patinação artística, que é acho que um dos esportes, né? E a gente estava comentando que foi muito assistido agora, está sendo muito acompanhado aqui, É inclusive. o É a mais maior audiência, tá? procurado. É o mais É, procurado, Camila. Na é, internet a, tem mais interesse. é a maior audiência, é a patinação artística. É. E se eu E não me é engano, depois assim. o curling. E não, curling, gente, é demais, que todo mundo se diverte com aquilo. Não tem como. O povo agora tá jogando panela, joga tudo no chão, e as pessoas gostam. Você vê o que o mundo tá aberto para essas possibilidades, né? Então, e eu acho isso assim maravilhoso, porque isso começa a estar ao alcance, porque a hora que o interesse existe, você busca o que você consegue alcançar, né? E a gente viu, todo mundo deve ter assistido recentemente, que foi lançado na Netflix, o documentário da patinação artística, das três duplas, né? É legal as pessoas assistirem, porque as pessoas falam, ai, é só ter infraestrutura, é só ter o dinheiro, é só ter. Não é. Então, a gente sabe que para esse nível, e nem só para esse nível, às vezes até um degrauzinho abaixo, a dedicação do atleta, ou para se tornar, ou para estar, é muito grande, né? E a gente vê as dores das pessoas em todos os sentidos, desde
das lesões, como você disse, até os problemas pessoais, enfim, que vive ali. Então, tem muita curiosidade, tem muita informação legal e tem, assim, as possibilidades que se abrem. Então, eu acho que esses jogos de inverno estão cada vez mais conquistando realmente as pessoas, independentemente de a gente estar num país, porque até eu acompanhar, antigamente eu falava para as pessoas, você está acompanhando? Eu sempre gostei muito de acompanhar. Ah, não, nem vi. Hoje está todo mundo querendo assistir, querendo pegar essas informações, né? Então, e eu fico alucinada vendo aquelas as mulheres bonitas, aquela a Juta, como é que ela é holandesa, né? De qual esporte? Do esqui de velocidade, o nome dela Patinação de velocidade, speed skating. isso, isso, Eu, isso. eu não, eu vejo pouco, porque geralmente é em cima das provas que eu tô trabalhando. É. Então, assim, ela é lindíssima. Eu vejo os orientais, aquela coisa mais menos emotiva. E você falou dos italianos, né, Lelo? Assim, eu acho maravilhoso. Acho que a gente tem tanto a aprender, porque assistindo a patinação artística, eu vi alguns italianos e toda vez que algum italiano entrava ou no solo, que às vezes até sabia que já nem estava concorrendo ao pódio, mas a vibração dos treinadores e de quando eles saem é um negócio, não é só a plateia. Estou dizendo dos treinadores, da comissão técnica que está ali do lado. A hora que eles saem, você fala, bom, foi campeão olímpico, né? Você pensa. E eles sabem que não, mas eles reconhecem que aquilo foi maravilhoso, que a pessoa fez o melhor e celebra. Porque existe muito nas Olimpíadas e em cabeças muito leigas, eu imagino que seja isso, das pessoas, se a pessoa não ganhou o ouro, putz, ela ficou em segundo, que só vale o ouro, né? E o bronze é aquele, ufa, consegui entrar no pódio. Eu acho isso uma atrocidade. Mas, assim, e esses italianos estão mostrando muito isso. Eu olho assim, eles ficam muito felizes, independentemente do grau que eles estão, e eu acho que isso deveria ser com todo mundo. Eu concordo totalmente. O fato de você conseguir o índice para participar de uma Olimpíada, tanto faz de verão ou de inverno, é um negócio tão difícil que estar lá já é uma batalha muito grande para chegar lá, entendeu? Você tem que abrir mão de muita coisa e muita coisa envolvida. Então, sim, a gente tem que valorizar cada um dos atletas que estão lá, porque é muito difícil. Realmente, participar de uma Olimpíada, eu falo, né? Eu falo que é tão difícil quanto ir para a Lua. Só vai para a Lua os melhores engenheiros, os melhores astronautas. É meio isso, né? Então, Uhum, enfim, e você vê essas conquistas, às vezes um atleta de 18, 19, 20 anos que ainda está no começo da carreira, que ele não tem chance de medalha por falta de experiência, porque ainda, né, está começando a jornada dele. Essa pessoa vai ter mais dois, três ciclos olímpicos. Então a vibração às vezes acontece justamente por isso, né? Estamos construindo. E para você chegar numa medalha, além de muito esforço, físico, mental, financeiro, porque envolve planejamento, enfim, é uma construção de uma carreira que é muito lenta. Demora muito para você chegar ao seu melhor, entendeu? E pior, é uma carreira muito curta. Esses atletas chegam no ápice e dura talvez 2 ciclos olímpicos. Então é pouco, né? Pouco, uhum. assim. Realmente é um tiro curto na vida. Quando a gente tá falando Sim. de alto rendimento, é tudo no detalhe, né, Lelo? É no minucioso. E pra gente finalizar aqui o nosso Band News em forma especial de Olimpíadas de Inverno, Tá? já passa voando. Eu tenho uma pergunta ainda pro depois da sua, posso? Tá, pode, Mas pode. eles não vão cortar, a produção não vai cortar, não, A gente. produção sou eu, né? Vou pensar no seu caso. Deixa eu retomar aqui. Lelo, para a gente finalizar então nosso Band News em forma especial de Olimpíadas de Inverno, eu queria compartilhar com os nossos ouvintes como que tá a audiência da Olimpíada de Inverno, a intenção das pessoas de acompanharem. Olhem só, no Brasil, 47% dos entrevistados de uma pesquisa Ipsos e PEC demonstraram interesse nas Olimpíadas de Inverno, quase o mesmo número das Olimpíadas de Verão. Se a gente vai para os Estados Unidos, 58% dos consumidores disseram que planejam assistir Olimpíadas de inverno, mais do que a Copa do Mundo, por exemplo. Então a gente está vendo sim uma mudança de panorama para os esportes na neve. Lelo, além do Lucas, a gente já teve no Brasil outros atletas que não nasceram aqui, mas escolheram representar o nosso país. Com essa mudança toda de cenário,
Você enxerga alguma resposta para isso? É a vibração brasileira que é diferente? O que faz com que esses atletas queiram vestir a nossa bandeira? E a pergunta é ótima. Primeiro, assim, as Olimpíadas de Inverno em países nórdicos é um evento muito maior que a Olimpíada de Verão. Tá? Então, se você for para a Suécia, para a Noruega, para a Finlândia, para a Dinamarca, as Olimpíadas de Inverno, a audiência da Olimpíada de Inverno é muito maior que a de verão, muito maior que a Copa do Mundo. Tá? Nos Estados Unidos também, porque o americano ainda não é tão apaixonado pelo futebol, pelo soccer, né? Então, a Olimpíada de Inverno, ela realmente é muito importante para alguns países. Sobre a questão de brasileiros correndo, mudando de confederação, a gente já tem isso, historicamente isso acontece desde o início, desde 92, quando foi a primeira delegação. É uma coisa natural isso acontecer. Isso não é só um problema, um problema não, né? Isso não é só uma questão do Brasil. Então você já teve lá atrás, nos anos 80, atletas que brigaram com a Federação da Suíça e foram correr para o Luxemburgo, por exemplo. E na de verão acontece a mesma coisa, né? A gente tem atletas migrando para para um país ou outro. Se me perguntar por que isso acontece, no caso do Lucas, ele brigou com a Confederação Norueguesa e ele migrou para a Confederação Brasileira porque ele tinha dupla nacionalidade. Muitas vezes acontece isso porque se você for num país como os Estados Unidos, que forma muitos atletas, é muito mais difícil você conseguir o índice olímpico pelos Estados Unidos que pelo Brasil. Então, que foi o que aconteceu com o Pat Burger, na verdade. Ele competia no halfpipe pela Suíça e ele tinha dupla cidadania e ele optou por vir para o Brasil porque aqui ele tem mais chance de se classificar para a Olimpíada e, e ele, né, ele na Copa do Mundo ficou entre os 10, apesar de eu não acompanhar o snowboard, né, acompanho de longe, ele ficou entre os 10 do mundo na Copa do Mundo, o que é um belíssimo resultado. Na Suíça, ele é mais um. No Brasil, ele é o cara, né? Então, por isso que existe, às vezes, essa migração. E por N motivos, porque brigou com a confederação de um e muda, enfim, tem várias razões. A questão do Lucas, me estender um pouco, a questão do Lucas, ele tem uma vantagem porque ele pode ser mais livre, como ele fala, né? Eu posso ser mais eu competindo pelo Brasil, mas ao mesmo tempo ele trocou uma confederação que é muito rica, que é a norueguesa, e veio uma confederação que é pequena, que tem pouca infraestrutura para atender ele. Então ele teve que montar, organizar todo o time dele com patrocínio para pagar essa estrutura. Então ele ganhou de um lado e perdeu do outro. E a minha pergunta, ela é pessoal, ela não é íntima, mas ela é pessoal, tá, Lela? Você falou pra gente que você competiu no esqui, em algumas categorias de velocidade, muita técnica, mas você tem um histórico de maratona, de prova de resistência na corrida, muito grande e resultados maravilhosos, né? Para quem não sabe, o Lelo tem imagino, se eu me lembro, 2 horas e 35 numa maratona, que é um tempo é, altíssimo, altíssimo de bom, né, gente? Não altíssimo de muito bom. Você acha que se você tivesse ido para um ski country 10K ou um pouco ou endurance, você teria também se saído muito bem? Pô, Camila, obrigado pelo elogio. A gente nunca vai saber isso. Eu tive a chance, né, o apoio da família de fazer um esporte e cair de cabeça nesse esporte. Eu me quebrei muito. Esquiando na neve, eu quebrei o dedo da mão, eu quebrei o nariz, eu rompi o ligamento do joelho, eu quebrei a perna. É, então foi muito esforço, mas eu não tinha um direcionamento, ninguém sabia nada na época. Nem a associação, que era uma associação, não era nem confederação, era uma associação, e nem dos meus pais, então a gente não sabia nada. Eu já me perguntei isso, se eu tivesse feito alguma outra modalidade. Eu já, inclusive, perguntei para meu treinador de corrida uma vez se eu poderia ter sido um bom maratonista profissional no Brasil. Ele falou, talvez. E a tua pergunta a gente nunca vai saber responder. Talvez se eu tivesse juntado o cross country, que é um esqui, com corrida, talvez eu pudesse ter sido alguma coisa. Nunca vamos saber. Essa não vou conseguir te responder. Eu sei, imagino, mas tem uma genética, né? Precisaria ver tecnicamente como que seria no movimento do cross country, né? Aquela corrida com o esqui no pé, aquela coisa toda, né? Mas o coração tá aí, né? Primeira corrida eu fiz 2 horas e 36, que 2 e 35 para 2 e 36 muda muito esse 1 minuto na Sim. maratona. E eu acredito menos na genética e eu acredito mais na dedicação, sabe? Eu acho que Uhum. quando a gente. Claro que tem pessoas que têm genética, né? Mas eu acredito menos nisso. Eu acho que isso é um fator
muito pequeno. Se a gente mapear, talvez seja um estudo bom para fazer, se a gente mapear todos os atletas que estão inscritos nas Olimpíadas, quanto de fato tem genética e quanto tem muito esforço. Eu falaria que menos de 1% tem genética e os 99%, eu falaria assim, realmente que muito menos de 1% tem genética e 99% é muito esforço. Vamos Muito continuar obstinado, acompanhando né? aqui no Band News em Forma mais das Olimpíadas de Inverno. Ainda temos alguns dias pela frente para acompanhar não só o esporte, mas a beleza, né? Como a Camila e o Lelo compartilharam com a gente de esforços de uma vida inteira de tantos atletas que estão ali competindo e também trazendo para gente informação, trazendo entretenimento e vibração, né? Que a gente adora competir no Brasil. Lelo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada mais uma vez. Obrigado vocês, prazer estar aqui de novo e acompanhe o Lucas Pinheiro. É sábado agora de manhã, se eu não me engano, começa a prova dele às 7 da manhã e na segunda-feira também às 7 da manhã. Se tudo for bem, o Brasil vai ter sua primeira medalha olímpica nos Jogos de Inverno.